Boa noite, irmãos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, para juntos estudarmos a Bíblia e aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Amém. E uma coisa que mais me deixa feliz na igreja é ver garotos como Danilo empenhados na obra de Deus. Amém. Isso me deixa muito feliz, é muito gratificante ver isso na igreja. Irmãos, abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. O tema da mensagem é a tríplice tentação de Jesus. Lucas, capítulo 4. Amém? Misericórdia? Misericórdia. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa para adorar o Teu nome. Te pedimos nesse momento, Santo Espírito, agora que estamos com a Tua palavra aberta, possa nos iluminar para assim, Senhor, entendermos a Tua mensagem e colocar em prática nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 4, e o verso 1 começa dizendo: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tem uma citação de Ellen White que eu quero ler também. Ela está no livro Desejado por todas as Nações, Deserto da Tentação, página 11. Fala assim, ó: a missão de Cristo começaria logo, mas ele deveria primeiro retirar-se das cenas movimentadas da vida para um solitário deserto, a fim de expressar o propósito de suportar o tríplice teste da tentação. Aqui Jesus, depois de ser batizado, ele foi para um deserto, para ali ser tentado por Satanás. Ellen White também fala que da mesma forma que o caráter de Cristo era superior ao nosso, as tentações sobre Jesus eram também superiores às nossas tentações. Então Jesus vai para o deserto para poder ali ser tentado por Satanás e passar pelo teste no qual ele deveria ser submetido. E o verso 2 fala: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. Verso 3: e disse o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Irmãos, às vezes nós olhamos para essa cena, às vezes olhamos para o que Cristo passou aqui na terra e pensamos da seguinte forma: Jesus passou porque ele era o Filho de Deus, ele tinha que passar por tudo isso. Nós não conseguimos analisar a fundo o que realmente estava acontecendo, o que realmente Jesus passou. Às vezes nós só olhamos de forma superficial. Se Satanás chegasse para mim e falasse: Hernan, eu podia estar com a fome que tivesse, e ele falasse: Hernan, transforma essa pedra em pão para você matar a tua fome, não ia adiantar de nada, porque eu não conseguiria transformar uma pedra em pão. Eu não tenho poder para transformar em pedra em pão, mas Jesus tinha. Então, Jesus tinha fome e tinha o poder para saciar sua fome, mas ele tinha algo mais importante, que era a missão de salvar você, salvar a mim. Era muito mais importante do que seu bem-estar físico, do que suas necessidades pessoais. Era muito mais importante salvar você e salvar a mim. Às vezes a gente olha para Jesus e pensa: Jesus suportou tudo porque ele era o Filho de Deus. Não, irmãos. Se Jesus tivesse usado um pouquinho que sequer do seu poder a seu favor, eu e você não estaríamos aqui hoje. Jesus passou por tudo que passou como ser humano. A Bíblia fala também que o caráter de Cristo era superior ao nosso. Ellen White, eu comentei no início, mas as tentações sobre ele também eram superiores às nossas. Jesus passou tudo como ser humano. Se Jesus tivesse cometido uma única falha, Jesus não teria ressuscitado no terceiro dia. E um detalhe interessante: quando Cristo morreu,
Ele não morreu a morte que nós morremos, Ele morreu a morte eterna. Mas Ele ressuscitou porque Ele foi perfeito em tudo que fez. Não como o Filho de Deus, mas como um homem que veio para morrer no meio do teu lugar. Em nenhum momento Ele usou o seu poder divino. Ele tinha poder, tinha como fazer, tinha como usar, mas Ele não usou por amar a mim e a você. E às vezes, irmãos, nós olhamos para Cristo e o olhamos de forma superficial, não conseguimos entender quão grande foi o sofrimento que Jesus passou por amar a mim e a você. E às vezes nós não o amamos como Ele merece ser amado, nós não o amamos como nós deveríamos amá-lo, simplesmente porque olhamos para Jesus de forma superficial. Irmãos, a pressão sobre Jesus era tão grande, a ponto dele suar gotas de sangue. Era tão grande a ponto dele pedir para Deus por 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E mesmo assim, ele permaneceu fiel ao seu propósito, por amar você, por amar a mim. Quando eu leio esse texto, eu me lembro também de Gênesis capítulo 3. Vamos voltar em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o verso 6. Fala assim, ó: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Esse foi o primeiro pecado que Jesus foi submetido: a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. Ellen White fala no História da Redenção que Eva começou a caminhar, e quando ela se deparou de frente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela começou a pensar em voz alta, se perguntando por que Deus havia proibido eles de comer daquele fruto. O que aquele fruto tinha de tão especial que Deus havia proibido que eles comessem daquele fruto? Concupiscência da carne. Ela queria experimentar aquele fruto, desejo da carne. E ela fala, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Foi o primeiro pecado, a primeira tentação que Satanás trouxe sobre Jesus. Necessidades físicas ou desejos. E qual foi a resposta de Jesus? E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Irmãos, Ellen White fala que a única coisa que deve ser a nossa regra de fé é a Bíblia. A Bíblia é que deve ser a nossa regra de fé. A Bíblia é que deve reger a nossa vida, é que deve ditar aquilo que somos e que não somos, aquilo que comemos e que não comemos, o que fazemos e que não fazemos. É por meio da Bíblia que precisamos caminhar rumo à canoa celestial. Às vezes, irmãos, nós nos prendemos muito no que os outros fazem. Eu faço isso porque fulano faz. Eu faço isso porque eu vi na Novo Tempo fulano fazendo. Mas a Bíblia é que deve ser nossa única regra de fé. Recentemente, não sei se vocês sabem, mas na Europa teve um pastor que se denominou-se, como é que eu posso me expressar? Ele falou publicamente que ele é bissexual. A igreja onde ele ligou, ele não é mais pastor, mas ele falou que é bissexual. Então, o que deve reger a nossa vida é o que está escrito. Tem pessoas na igreja que são falhas, e nós não podemos basear em pessoas, mas em Cristo. O que está escrito, a Bíblia, é que deve ser a nossa regra de fé. Foi dessa forma que Jesus venceu a tentação, porque ele se baseava na Bíblia. Ele tinha uma comunhão com Deus. A Bíblia fala que Jesus acordava pela madrugada para orar e buscar o poder do Espírito Santo. Jesus venceu as tentações, repito a frase, não é porque ele era o Filho de Deus. Ele não poderia usar o seu poder a seu próprio favor. Se ele usasse, Satanás o acusaria de trapaça. Então ele não poderia usar o seu poder a seu favor. O que ele fazia? Acordava pela madrugada para orar e buscar o poder do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós nos deixamos levar pela correria do dia a dia e não separamos tempo para buscar o poder do Espírito Santo.
Nós deixamos levar pelos nossos desejos e não separamos tempo para buscar o poder do Espírito Santo. Às vezes acordar às 5 horas da manhã é ruim, porque queremos dormir, queremos descansar. Talvez por conta do serviço tivemos um dia puxado, talvez fomos dormir tarde, resolvendo alguma coisa em casa, e aí não queremos acordar pela madrugada para buscar o poder do Espírito Santo, porque é mais confortável estar na cama. Mas não é assim que deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser íntima, comunhão com Deus. Foi por isso que Cristo foi vencedor. Foi por isso que Cristo teve autoridade para usar, está escrito, porque ele tinha uma comunhão com Deus. E seguindo o verso 5, e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhes um monte de templo, todos os reinos do mundo, e disse-lhes o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e te dou a quem? E dou a quem quer. Se nós voltarmos lá para Gênesis, o texto continua: era agradável eram os olhos. Vou voltar nisso. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos, ou desejo dos olhos. Foi o segundo método que Satanás usou para poder fazer com que Adão e Eva pecassem, com que Eva pecasse, e depois levasse para Adão. E a mesma coisa ele usa aqui para Jesus. A mesma coisa ele usa para Jesus. Ele pega Jesus, leva em um alto monte e começa a mostrar todos os reinos. E fala para Jesus: olha, tudo isso eu te darei, porque a mim me foi entregue. Todo mundo pertence a mim e eu vou te entregar, se você me adorar. Não sei quantos conhecem a história de Morneal. Alguém conhece a história de Morneal? Não. Ele era satanista. Ele tinha um demônio que andava com ele. Toda aposta que ele fazia, ele ganhava. Ele era bem rico, tinha um carrão do ano, roupas bem de primeira, sapato de primeira. Um certo período, ele começou a trabalhar em uma empresa. Na empresa, o dono da empresa era um judeu. Vou contar de forma bem resumida para vocês. Ele era um judeu. Então demorou pouco. Uma pessoa pediu demissão do emprego e arrumou um emprego nessa mesma empresa. Era um adventista. E ele disse que não trabalharia aos sábados. E o judeu ficou curioso saber quem era aquele homem, que religião ele seguia, para não trabalhar no sábado. E ele chamou o Morneal: olha, está entrando uma pessoa nova, vai trabalhar do teu lado, descubra por que ele não trabalha no sábado. E tudo bem. Começaram a trabalhar os dois juntos. Quando a máquina quebrava, o Morneal xingava muito. O rapaz que era adventista não falava nada quando quebrava a máquina. Lá arrumava, consertava de boa. E no almoço eles começaram a conversar, porque ele tinha que descobrir qual a religião dele. E nessas conversas eles começaram a estudar a Bíblia. E ao estudar a Bíblia, Morneal descobriu que Deus tinha algo muito melhor para o ser humano do que o que Satanás tinha a oferecer. Antes de tudo isso, lá no templo satanista, o sacerdote falou para ele: olha, você pode se envolver com qualquer religião, menos com os guardadores do sábado. Com eles vocês não podem se envolver, mas qualquer outra religião você pode frequentar, pode participar, menos com os guardadores do sábado. E quando ele começou a estudar a Bíblia com o adventista, começou a conhecer o que Deus tinha para ele, ele então começou a ficar pensativo a respeito da sua decisão. E 2 semanas à frente ele teria que fazer um ritual, no qual, segundo ele, seria um ritual sem volta, no qual ele firmaria um pacto com Satanás sem volta. E uma noite ele estava no seu quarto lendo um livro, quando um quadro saiu da parede e foi até outra parede. Estava na cama. Ele ficou quieto, falou nada.
O abajur flutuou, parou na frente da cama dele, caiu no chão, quebrou todo. Ele ficou quieto, continuou lendo o livro dele. De repente o livro dele sai da mão dele e vai lá para o outro lado. Ele se irrita e fala: o que é que você quer? Eu sei que você quer falar comigo, o que é que você quer? E naquele momento um demônio começou a conversar com ele, e a voz ecoava por todo o quarto. Por todo o quarto a voz ecoava. E o demônio começou a falar para ele: olha, nós falamos para você não se envolver com os guardadores do sábado, a sua vida está em risco. Você precisa parar de frequentar a igreja dos guardadores do sábado. Você precisa parar com isso. E falou muita coisa. E ele falou o seguinte, algo que me chama a atenção, que bate com esse texto: você me oferece riqueza, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, mais aqui. Depois que eu morrer, não terei garantia nenhuma. Cristo, quando ele falou Cristo, o demônio se irritou e falou: não fala esse nome aqui. Ele falou: Cristo me oferece algo melhor. Cristo me oferece uma cidade de ouro. Cristo me oferece a vida eterna. Cristo me oferece a possibilidade de viver eternamente sem nenhum problema, sem nenhuma doença, sem nenhuma dificuldade. A proposta de Cristo é melhor do que a de vocês. Então, irmãos, não importa o que Satanás coloque na tua frente, não sei o que faz teu olho brilhar, aquilo que não é da vontade de Deus, mas não vale a pena perder o céu por qualquer coisa deste mundo. Não vale a pena. E naquele momento, aquele homem falou o seguinte, fez uma oração em silêncio e falou para Deus: se o Senhor me ama, se o Senhor quer alguma coisa comigo, quer me proteger, tira esse demônio do meu quarto, em nome de Jesus. E aí naquele momento, quando ele terminou a oração, o demônio saiu voando. Eu falo saiu voando porque a linguagem que ele usa dá a entender isso, né? Pegou a porta, abriu de uma vez, que a maçaneta entrou dentro da parede, quebrou e saiu. E naquela noite voltou outras vezes, mas aquele homem se tornou um adventista do sétimo dia. E aquele homem que era satanista, ele então pôde testemunhar do amor de Deus. Amém. Se vocês tiverem curiosidade para ler a história completa, o livro é Viagem ao Sobrenatural, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. É muito interessante. Então, irmãos, nada neste mundo, por mais bom que seja, por mais agradável que seja, por mais que nós venhamos desejar, por mais que faça o nosso olho brilhar, se o custo é perder o céu, nada vale a pena. Cristo tinha tudo aos seus pés, ele só precisava desistir do plano da salvação, mas ele não desistiu. Ele estava fraco, estava com fome, 40 dias sem comer e sem beber, mas o foco de Cristo era salvar a mim e a você. Esse era o foco de Cristo, e por isso ele não desistiu. E o verso seguinte fala o seguinte: e Jesus lhe respondeu e disse-lhes: vai, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, ou darás culto. Mais uma vez, Jesus repreende Satanás com o está escrito, com a Bíblia. Irmãos, eu pergunto a você: se em algum momento nós tivéssemos um conflito com algum espírito demoníaco, com algum demônio, nós teríamos autoridade para falar: vai, Satanás, porque está escrito? Ou nós teríamos medo, teríamos preocupação porque não temos uma intimidade com Deus e autoridade para assim repreender o demônio? Aconteceu uns episódios na minha igreja de uma garota ficar endemoniada algumas vezes, e a reação da igreja me deixou preocupado diante da situação, porque a reação da igreja foi reação de medo, de pavor, todo mundo saiu correndo, e essa não deve ser a nossa reação. Se nós temos uma intimidade com Deus, não precisamos ter medo do inimigo, porque ele já é derrotado. Cristo venceu por mim e por você. Amém. E se nós temos uma intimidade com Deus, não precisamos ter medo. Amém. Porque nós teremos autoridade para repreender, porque nós servimos a um Deus vivo.
a um Deus que pagou o preço pelo nosso pecado. Não é para nós nos exaltarmos diante de uma situação dessa, mas nós precisamos nos manter firmes, porque servimos a um Deus vivo. Amém. Mas para isso, para termos essa firmeza, nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Sem essa comunhão, nós vamos agir como os irmãos agiram. Vamos sair correndo, vamos sentir medo quando nos depararmos com a cena parecida. Irmãos, e nos últimos tempos, nos últimos dias, Satanás vai fazer tudo para fazer com que a igreja de Deus seja envergonhada, para fazer com que você seja envergonhado e saia da igreja. Eu lembro de um primo meu, que ele era da igreja, e teve uma cena parecida, e o demônio começou a falar todos os seus pecados no meio das pessoas. Ele ficou com muita vergonha e nunca mais pisou na igreja depois daquele dia. Isso não é para você ter medo, isso não é para você ficar preocupado. Se eu me deparar com uma cena dessa, será que ele vai falar dos meus pecados? Irmãos, se nós tivermos comunhão com Deus, lembre-se de uma frase: pecado confessado é pecado perdoado ou esquecido. Se você pediu perdão pelos seus pecados, se você tem uma comunhão com Deus, logicamente, diariamente, você vai pedir perdão para Deus pela manhã e pela tarde, porque você vai buscar a Deus nesses horários. Então seus pecados são perdoados, não há o que temer. Mas nós precisamos ter uma comunhão com Deus. O verso 9 e o 10 é o que mais me chama, o verso 10 basicamente, é o que mais me chama a atenção. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandarás aos seus anjos acerca de ti, e te guardarás. Vocês perceberam um detalhezinho na última tentação que Satanás trouxe para Jesus? Perceberam que Jesus usou, aliás, o que Satanás usou? Satanás usou a Bíblia, irmãos. Usou o Salmo 91, verso 11. Satanás usou a Bíblia para induzir Jesus ao pecado. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé. Mas existem pessoas por aí afora que usam a Bíblia para poder induzir você a pecar, induzir o ser humano a pecar, para poder induzir as pessoas de que, vamos dizer assim, certas coisas não é mais pecado, que podemos viver dessa forma, que não tem problema, para dizer que eu não quero entrar em tanto detalhe, entendeu? Como é que eu posso explicar aqui para vocês? Usar um texto fora do contexto, fica mais fácil de vocês entenderem. Eu não quero citar algumas coisas que talvez, sei lá, alguém possa sentir mal, ou eu possa estar me equivocando. Então, para ficar mais simples e fácil de vocês entenderem, usar um texto fora do contexto. O que mais tem hoje em dia é pessoas assim, que pegam texto da Bíblia, isolados, que falam em um determinado assunto, um determinado problema, para uma determinada época, para um determinado episódio, e traz para a igreja, dizendo que aquilo é uma lição para a igreja, sendo que é um texto isolado, e vai contra os princípios bíblicos. E nós devemos ter cuidado com isso. Satanás conhece a Bíblia talvez melhor do que eu e você. Ele sabe quais textos podem ser usados, que vai trazer dúvida na mente dos irmãos. Ele sabe quais textos não podem ser usados para poder fazer com que alguém tire o foco dos princípios bíblicos que a igreja estabeleceu. Todas as doutrinas que a igreja estabeleceu são baseadas na Bíblia, e qualquer coisa que vier contra isso não está de acordo com a igreja, e nós precisamos ter cuidado com isso. Hoje aqui em Caxias está mais calmo, mas houve uma época em que aqui acontecia muito, é o que ela chamava de dissidentes. Alguém já ouviu falar dos dissidentes?
Os reformadores? Ninguém? Pois é, está tranquilo. Mas antigamente, no passado, isso era comum. Vinha alguns irmãos com ideias totalmente erradas e levava para a igreja ideias totalmente erradas, e muitos irmãos saíram da igreja por conta disso. Então, eu e você precisamos estar focados no que a Bíblia diz, no que a Bíblia apresenta, porque até mesmo Satanás usou a Bíblia para tentar levar Jesus ao pecado. Pessoas usadas por Satanás nos últimos dias vão fazer a mesma coisa, vão usar a Bíblia para nos levar a pecar, para nos levar a nos afastar dos caminhos de Deus, para nos levar a nos afastar do princípio bíblico estabelecido por Deus nesta igreja. E nós precisamos estar focados no que está escrito na palavra de Deus. Mas nós só vamos conseguir isso, irmãos, se nós tivermos a comunhão com Deus. O verso 11 fala, o verso 12: e Jesus respondendo disse-lhes: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Sabe aquele texto que fala o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Cristo resistiu e ele fugiu. Mas Cristo resistiu por amor a você. Tenho eu dedicado tempo à comunhão com Deus? Tenho eu crucificado o meu desejo, a minha vontade para fazer a vontade de Deus? Ou será que eu às vezes venho para a igreja, mas volto para casa e volto da mesma forma que eu vim? A igreja, irmãos, é um lugar para nós nos reunirmos, para nós aprendermos em conjunto, mas a comunhão com Deus nós só vamos conseguir ter em casa. É em casa que nós vamos abrir o coração para Deus, é em casa que nós vamos conversar com Deus por meio da Bíblia, é em casa que nós vamos nos alimentar espiritualmente. Aqui nós crescemos juntos, mas você precisa crescer individualmente a sua comunhão com Deus. Sem a sua comunhão com Deus pessoal, nos últimos dias nós não sairemos vitoriosos, porque Satanás vai pegar pesado, e muito pesado, com essa igreja, e nós precisamos estar preparados. Se nós não estivermos preparados, nós vamos ceder às tentações de Jesus, às tentações de Satanás. Irmãos, deu um branco no texto, eu queria finalizar essa mensagem. Mas lembrei de outro. Apocalipse. Apocalipse 2, verso 11. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. O verso 21 fala: ao que vencer, lhe concedereis que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer. Infelizmente não será todos. Em Efésios, a gente está estudando Efésios, né? Em Efésios fala que nós fomos predestinados para a salvação. Todo ser humano foi predestinado para a salvação, mas infelizmente nem todos serão salvos. Então, irmãos, ao que vencer, e que eu e você possamos estar inclusos no meio dos vencedores, que eu e você possamos estar inclusos no meio daqueles que serão vencedores e que herdarão a vida eterna. O melhor da vida eterna não será viver eternamente. O melhor da vida eterna será viver uma vida eterna ao lado de Cristo, sem pecado, sem sofrimento, sem tristeza. Esse é o melhor da vida eterna. Se você vivesse eternamente hoje,
não seria algo agradável, seria uma tristeza. Porque você seria eterno, mas os seus parentes iriam sofrer, iriam adoecer, iriam passar por problemas, por dificuldades. E o que seria uma bênção se tornaria uma maldição. Mas com Cristo, a vida eterna será agradável, porque não haverá nada disso. E nós reinaremos ao seu lado. Porém, ao que? Vencer. Amém?